Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para mais um episódio do nosso curso de Programação Android. Estamos na terceira temporada, esse é o quinto episódio. Nos dois episódios anteriores nós falamos como criar um pequeno aplicativo, né? Na verdade só para que a gente pudesse testar aí o funcionamento de um aplicativo do começo ao fim. Só que agora, né, nessa temporada, até o final dessa temporada, nós vamos falar de componentes que são usados nos aplicativos. E o primeiro componente que nós vamos falar é o Text View, tá certo? O Text View é um componente que exibe um texto não editável no seu aplicativo. Isso é bastante comum, né? Aparece bastante um texto que você não edita. Existem outros componentes onde você pode editar, mas esse não edita, é o componente Text View. Todo componente tem várias propriedades, né? Na verdade, um conjunto grande de propriedades. A gente está colocando aqui algumas propriedades que são importantes, que a gente acha que são importantes, onde você pode, por exemplo, a propriedade text, ele indica qual é o texto que vai ser exibido, mas além disso você tem vários outros, como o ID, que identifica o componente, né, que você vai poder usar na hora de você vincular na sua classe Kotlin. Tem o text color, que vai ser a cor do texto, tem o text size, que é o tamanho dele, tem o componente altura, tem o componente largura, e tem vários outros, tá certo? Isso tudo você pode ir lá naquela barra lateral da sua IDE e alterar as propriedades ali de forma manual. Porém, né, você pode fazer isso também de forma programática. Então você pode, através da sua classe Kotlin, fazer a mudança desses atributos. Isso acontece também de forma bastante constante em componentes, não só no TextView como nos outros, tá certo? Como é que a gente faz para adicionar um componente TextView? A gente arrasta da paleta de componentes, traz ele para dentro da view, tá certo? E a partir dali você configura alguns atributos com relação ao texto, né? Com relação também ao alinhamento, né? Como a gente já também falou um pouco, com relação ao layout, né? Ao constraint layout. E a gente no campo text digita o que quer aparecer, tá certo? Essa é a forma mais simples, depois nós vamos falar no próximo episódio, só dando um spoiler, nós vamos falar como modificar um pouco isso, tá certo? E aí você pode alterar, por exemplo, o tamanho da propriedade com alguns elementos pré-definidos com relação a tamanho, tá certo? Então você pode trocar lá por vários tipos que existem lá e ele já automaticamente altera esse tamanho e esses atributos, né, ligados à parte de aparência do componente, tá certo? Mas vamos fazer isso aqui, tá bom? Vamos arrastar o componente do tipo text para cá, tá certo? Lembrando que aqui você vai ter que fazer o alinhamento, só para que ele não fique tão fora de sintonia. No componente text você coloca aquilo que você quer que apareça. Então aqui, ó, canal codificando, tá certo? E aquilo que foi mostrado lá, né? Em Text Appearance, que está aqui, você pode usar um dos tipos pré-definidos que já existem, né? Esse está material.small, a gente pode trocar por outros tipos, ó, veja quanto tipo a gente tem aqui. Vamos trocar pelo que está lá. Material alguma coisa, né? Large. Ok? Ele já troca o tamanho. A gente pode adicionar novos componentes, tá certo? O que a gente estava querendo fazer era muito parecido com o que está lá, tá? Aí lá eu acho que tinha canal de programação, uma coisa desse tipo. Canal de programação, só para a gente deixar igualzinho ao que estava lá. Programação, esse era um outro tipo, né? Era material medium. Já é um tamanho diferente, a cor diferente, tá vendo? Eles são pré-definidos, mas você pode fazer essa alteração também de forma mais personalizada, né? Do jeito que você quer. E esse aqui era o número de assinantes, né? Agora estamos em 3.700. Nunca pensei que chegaria tanto. Você pode fazer isso, né, através desse font family, typeface, text size. Então você consegue fazer essa modificação. Por exemplo, eu quero que tinha 14, né?
A gente pode aumentar e diminuir, enfim, esse já está um pouquinho diferente do que estava lá, tá certo? Inclusive, com o tamanho do texto bem diferente, tá certo? Bom, eu acho que é isso, né? Temos aqui alguns alertas, tá bom? Que aí, inclusive, né, eu faço esse comentário aqui no material, e que o material, lembre, todos os PPTs que eu uso, eu converto para PDF e coloco lá no link do vídeo, tá certo? Então você pode baixar isso aqui, embora esse seja um pouquinho mais simples, tem outros que são bem mais complexos nas temporadas um pouquinho mais para frente, onde é melhor você copiar e colar o texto do que ficar digitando, tá certo? Aqui eu estou dizendo que é possível personalizar aquilo que a gente vai lá, e as propriedades em tempo de execução, essa alteração, tá certo? E isso é que eu estava falando, que tem esses alertas aqui. Mas aqui a gente está alterando a cor, tá? Então, esses caras a gente não trocou os nomes, né? Tá como text view, txt canal, esse daqui era txt, não sei, mas vamos botar txt tipo, tá certo? Não sei se é isso que está lá. E aqui txt assinantes. E isso daqui nós vamos alterar os componentes, alterar as propriedades dos componentes em tempo de execução. Se a gente botar isso aqui para rodar, vamos colocar ele para rodar só para que a gente possa dar uma olhada. A gente vai ver que esses três elementos, né, esses três text view, irão aparecer lá no seu aplicativo, tá certo? Eu já deixei aqui rodando o emulador, já para não ter tanto tempo perdido na hora de levantar o aplicativo. Então eles estão sendo exibidos aqui, tá certo? Eles estão sendo mostrados do jeito que estão aqui. E aí o que a gente quer agora é trocar esses elementos, trocar as propriedades desses elementos, txt canal, ponto text color, acho que é text color, né? Set text color, desculpe, set text color, e aqui você pode colocar qual é a cor que você quer. Esse, por exemplo, pode ser blue, txt tipo ponto set text color pode ser red, e txt assinantes pode ser green. Também não estou muito preocupado se está igual ao que está lá, tá? Mas a gente pode perceber aqui que essas propriedades estão sendo alteradas em tempo de execução, tá certo? Veja que as cores agora serão diferentes, né? Esse método onCreate, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas esse método onCreate é quando você cria Activity, e aí quando você cria Activity, você dispara alguns elementos que você quer que sejam modificados, ou algum tipo de programação que você quer fazer funcionar assim que a Activity for criada, tá certo? Então, nesse método onCreate, a gente fez essa programação, trocou as cores, né, dos text view. Bom, é isso, pessoal. A gente tem, só mostrar aqui rapidinho, para finalizar, os atributos, tá certo? Veja que aqui eu tenho alguns atributos, tá certo? Mas eu tenho aqui, ó, View All Attributes, onde eu tenho um conjunto bem extenso de atributos que eu posso utilizar, tá certo? Para esse componente TextView. Isso vale para os outros componentes, tá certo? Ele coloca aqui nessa primeira paleta os componentes que são mais utilizados, mas você tem todo aquele conjunto que eu mostrei ali. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa temporada vai ser falando sobre vários componentes que são utilizados nos aplicativos. O primeiro componente, como eu disse, é o TextView, e aí a gente vai ver nos próximos episódios outros componentes. Mas no próximo episódio nós vamos falar, dando um spoiler já grande, nós vamos falar apenas sobre por que estão esses alertas aqui, tá certo? Aí nós vamos corrigir esse problema e você vai entender o que é que o Android Studio está pedindo para você alterar.
Fico por aqui, um grande abraço e a gente se vê, Codras, no próximo episódio.